Boa tarde, pessoal. Boa noite para vocês que vão assistir esse vídeo, possivelmente à noite, na hora da aula. Então, hoje o tópico que a gente vai discutir é o tópico de criatividade, né? Que é o segundo capítulo do livro Texto de Inovação e mais alguns outros materiais que eu envolvi para preparar os slides. Não é exclusivo do livro, mas é um tópico bastante interessante, especialmente quando a gente faz esse encontro presencialmente, o que é normal, porque a gente faz algumas dinâmicas, algumas atividades de criatividade, e torna a aula bastante dinâmica. Mas o conteúdo em si, do que está por trás da criatividade, é algo que relativamente é pouco explorado ainda, e muitas pessoas têm o hábito, eu costumo escutar muito isso, já escutei muito isso, de dizer, não, criatividade é um dom. Tem pessoas criativas, tem pessoas que não são criativas. A criatividade, como a gente vai discutir durante esse encontro, obviamente que ele envolve muito o lado direito do cérebro, que é o lado associado com a emoção. Tá? E certamente existem pessoas que têm o dom, tá? E que têm a capacidade de desenvolver melhores atividades do lado direito do cérebro. E, consequentemente, a criatividade está envolvida nisso. Mas a criatividade, por outro lado, ele tem um processo e tem um conjunto de premissas aos quais a gente pode considerar para desenvolver a criatividade. Primeiro que, antes de começar até os slides, todo mundo é criativo. Toda criança, ela nasce criativa do mesmo jeito. O que acontece é que a sociedade e as várias entidades aos quais as crianças, os adolescentes e nós adultos passamos ao longo da nossa vida, poldam muito a nossa criatividade e faz com que a gente perca essa capacidade e até mesmo a vontade de ser criativo e, consequentemente, de inovar, já que a criatividade, usualmente, ela leva à inovação. Então, isso é muito discutido também na ciência, na academia e também nas grandes empresas, essa questão do quanto os próprios pais e as escolas dizem não às crianças quando são pequenas, e aquilo vai fazendo com que as crianças fiquem com medo de tentar, porque não existe criatividade sem tentativa, tá? Não existe inovação sem tentativa, e, consequentemente, a criatividade, como um processo que leva à inovação, ele requer muitas tentativas e muitas falhas, tá? E a gente tem que estar preparado para as falhas para saber que isso é possível. Tá? E a gente tem que deixar isso livre para as pessoas e faz parte das premissas aos quais a criatividade está inserida. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente começar. Então, vamos lá. Então, criatividade é o tópico, né? Algumas questões para refletir. Criatividade, eu até já falei alguma coisa sobre isso, envolve uma complexa série de fatores conscientes e inconscientes, racionais e emocionais, que fazem interagir com o concreto e o abstrato. São só reflexões, tá? A criatividade é constante e se encontra no cotidiano das pessoas, podendo ser despertada e mobilizada mediante diversos estímulos. Então, se existe estímulo, então é algo que pode ser desenvolvido, tá? Basta que eu encontre esses estímulos, que eu procure, que eu coloque minha mente e minhas atividades no propósito de tentar ser criativo, que eu posso desenvolver de alguma forma, estimular essa criatividade. A criatividade é uma inter-relação entre atributos individuais, processo cognitivo mental e contexto social. Então, nessa primeira frase, sentença de reflexão, eu apontaria as questões de inconscientes, as questões de emocionais. O inconsciente, por exemplo, é uma coisa bem, bem comum, não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já passei por isso em alguns momentos. Eu estou querendo resolver algum problema, tá? Que quase sempre a resolução de um problema, seja ele de média complexidade ou de alta complexidade, por exemplo, o trabalho de mestrado de vocês, encontrar um problema, ou um trabalho de doutorado, ou algum problema mais específico da empresa, ou alguma coisa que você esteja querendo criar, é um problema que ele é de médio e alta complexidade. Então, é muito comum que a gente, em alguns momentos que nós estamos inconscientes, tá? A gente sonhando, a gente sonha em alguma coisa relacionada com a solução daquilo ali, a gente acorda e deveria tomar nota.
tá? Ou seja, e também questões emocionais, né? Então, quando a gente está em um ambiente totalmente diferente daquele que está envolvido o problema, então a gente já vai ter alguns insights, algumas ideias para resolver. Então, eu anotaria aqui inconsciente emocional. Nessa segunda sentença de reflexão, eu apontaria a questão dos estímulos, ou seja, que a gente pode mobilizar o processo criativo a partir de estímulos e a partir de premissas que a gente pode tentar se envolver para poder desenvolver essa mente criativa. E, finalmente, na última sentença, eu aponto uma questão importantíssima, chamada contexto social. Eu poderia passar horas só discutindo essa questão de contexto social relacionado à criatividade e ao processo de inovação. Desculpa. Então, o contexto social diz respeito, por exemplo, até o ambiente físico onde a gente está, né? Até as condições de trabalho e condições de vida onde a gente vive, tá? Isso influencia a criatividade? Claro que sim. Como é que eu vou querer que uma pessoa seja criativa, por exemplo, morando, por exemplo, num país pobre da África, fazendo pesquisa dentro de uma sala com 40 graus Celsius, sem um ventilador, amontoado, sem equipamentos de tecnologia? Ou seja, será que eu estou oferecendo um contexto para que essa pessoa possa desenvolver a criatividade e, consequentemente, a inovação? Certamente não. Quer dizer que é impossível ela desenvolver? Não. Mas concorda comigo que é mais difícil? Sim. Também, contexto social no sentido de networking, é outra coisa muito importante e beneficia muito o processo de criatividade, como a gente vai falar em alguns slides um pouquinho mais à frente. Então, aí, esse livro e alguns materiais que eu trouxe e que eu coloquei referência de tudo, tá? Nem todas as referências são baseadas no livro, outras foi que eu peguei em outros livros que eu também utilizo como referência secundária da disciplina e também em alguns artigos. Mas tem algumas estratégias para desbloquear o medo de ser criativo e até mesmo para tentar desenvolver a criatividade mais à frente. Então, primeiro, perder o medo do desconhecido. É muito difícil você ser criativo na sua zona de conforto, tá? A zona de conforto, usualmente, é aquela zona em que a gente está lá para desenvolver o que é estipulado para a gente, ou que a gente tem em mente, eu achei que eu estava com o meu caderninho aqui, naquele caderninho que a gente acorda, que a gente vai dormir no dia anterior, a gente anota as coisas para fazer, e aquilo é meio que o básico do que eu tenho que desenvolver, tá? Então, você primeiro tem que sair da zona de conforto para pensar, para poder tentar ser o mais criativo possível. Tá, Toninho, não tenho tempo, como é que o seu trabalho o dia todinho? Exato. Certamente você, num ambiente de tanto estresse, de tanto trabalho, é difícil ser criativo. Por que será que o Google, por exemplo, que é uma empresa que eu conheço mais a fundo, que eu tenho um amigo que trabalha lá, tantos por cento das horas dos servidores, dos colaboradores, para que eles pensem em projetos novos? Por isso, porque eles sabem que enquanto você estiver na demanda daquilo que tem que ser feito, daqueles códigos para entregar, daqueles testes para fazer, você não vai ter tempo de desenvolver sua criatividade e, consequentemente, de inovar. Tá? Eu posso fazer isso no meu horário extra, no meu horário fora do trabalho. Tá? Sim, exatamente, essa é a questão. Não tenha medo de ser julgado, porque quase sempre as inovações, a gente já discutiu isso na aula passada, mas o processo criativo, ele é um processo muito dinâmico e ele é um processo de muito erro, tá? De muita tentativa e, consequentemente, de muita bola fora que a gente dá. Tá? E, ao mesmo tempo que é muito difícil você ser criativo no processo individualmente falando, você, de alguma forma, você vai ter que compartilhar com outras pessoas aqueles seus insights e aquelas suas epifanias que você está tendo no processo de criação, tá? Então, você tem que não ter medo de ser julgado. E, principalmente, parar de se julgar. Porque nós somos os primeiros que nos julgamos por aquela velha história de desde pequenininho. Eu lembro demais quando o meu filho era bebê, tinha 1 ano, 2 anos, e eu já tinha ouvido algumas palestras dessa questão dos pais dizerem muito não ao filho, e a criança já nasce com medo, já cresce com medo de tentar alguma coisa, porque ele já fica esperando um não. E eu me policiava muito, eu, minha esposa, as pessoas que cuidavam do meu filho, para que a gente evitar. Claro que a gente dizia, o não é muito importante em alguns momentos, mas assim, para não ter o excesso de não, porque vai podando a criatividade da criança para que ela tenha medo e ela se julgue demais, porque ela sempre vai ter medo de falar alguma coisa. Você lembra que na aula anterior do valor da inovação,
Eu dei aquele exemplo sobre até o ambiente que a gente está, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente é um país ainda em desenvolvimento, que a gente muitas vezes está na universidade fazendo algum curso e já no final do curso preocupado com o emprego que vai arranjar, porque se não arranjar, como é que eu vou pagar o FIES que eu adquiri, ou como é que eu vou me sustentar, porque minha família vai cobrar, aquela pressão que a gente tem, e a gente está muito mais preocupado em se alocar. E eu estava dizendo de alguns casos lá na Finlândia, quando eu visitei, e que os alunos não tinham essa pressão, os estudantes perdem de concluir, não, eles iam tentar, muitos iam, não, eu vou empreender, não, eu vou criar uma empresa, eu vou administrar um quiosque, casos reais, tá? Isso aqui. Alunos de computação. Não, eu tenho a oportunidade de administrar um quiosque lá numa estação de esqui, que só funciona no verão, e eu vou tentar durante alguns anos, para depois eu tentar. Ou seja, porque ele pode tentar, ele sabe que pode tentar, porque ele vai ter o apoio da família, ele não vai ter pressão, ele vai ter apoio do governo, muitas vezes, para bancá-lo. Tá? Entre outras coisas. E até mesmo na área de TI. Eu dei esse exemplo do caso da estação de esqui, que é muito específico, é fora da área, né? Mas, no geral, da quantidade de inovação que tem. Eu lembro, eu vou começar meus exemplos agora, não vai acabar nunca esse vídeo, mas... então, quando vocês virem o vídeo muito grande, se vocês estiverem assistindo nesse momento agora, deve estar num 8º minuto, mais ou menos, saiba que é porque são muitos exemplos que eu vou dando, não é porque tem muito slide, não, tá? Uma vez eu acompanhei um processo lá de um curso de computação que tem na universidade lá que eu tinha uma parceria, que era Tampere University of Applied Science, na cidade de Tampere, que é a segunda maior cidade da Finlândia, que para poder diminuir a evasão do curso de computação como um todo, eles implementaram um método chamado Mirame, e esse método, basicamente, ele tratava a seguinte forma. O primeiro ano do curso, lá são cursos de 3 anos, full time, manhã e tarde. No primeiro ano do curso, ao invés de terem disciplinas individuais, eles se concentram num grande projeto. Tá? Então, programação é vinculada a esse projeto, inglês é vinculado a esse projeto, finlandês, seria o nosso português, é vinculado ao projeto, linguagem de marcação, que é o front-end, lá que é estudar HTML, CSS, é voltado ao projeto, tudo voltado ao projeto. Voltado como, então, tem um projeto no meio que, de vez em quando a gente se reúne, não. Tudo é voltado ao projeto, tá? As fundamentações que a gente espera que o estudante adquira de cada uma dessas disciplinas passa a ser segundo plano. Ele adquire algumas, mas ninguém está muito preocupado com isso. A preocupação maior está em engajar todos os estudantes para que eles participem do projeto, muitas vezes desenvolvam algumas coisas, sem sequer ter estudado a parte teórica daquilo, mas que eles pegam alguma coisa da internet e tal, e funciona para que a evasão caia. E eles tiveram sucesso e tal, mas assim, eu estou contando essa história que nem é o caso, não deixa de ser um processo inovador, mas é porque nesse processo muitos estudantes já conseguem formar empresa no primeiro ano do curso. No ano que eu acompanhei lá, era um game, tá? Era baseado em game, eles criavam jogos, porque a Finlândia tem uma grande tradição de criar jogos, especialmente jogos para celular. As maiores empresas do mundo estão na Finlândia, como a Supercell, entre outras. E eles iam criar games. Nesse ano especificamente, era um game relacionado com questão de bem-estar, tá? Aí criaram games para simulando jogo, simulando hockey e um monte de coisa. E começou a ficar tanto sucesso ao longo dos anos que começou a vir empresas de fora, do Canadá, inclusive, para assistir o momento que eles apresentavam o resultado final do ano dos projetos. E não era tão incomum assim que, pelo menos a cada ano, um dos projetos fossem comprados por uma dessas empresas que vinham de fora. Tá? Então, quer dizer, a galera lá, nesse contexto envolvido, já estava começando a empreender e a ser criativo e a pensar em não somente ser empregado e fazer aquela coisa que alguém está mandando já desde muito cedo. Não tenha medo de dar o primeiro passo, tá? E não fique sozinho. Então, essa é uma questão que muita gente confunde, não diria nem com criatividade, mas especialmente com inovação, que acha que inovação ninguém pode compartilhar com ninguém, etc. A gente vai ver em alguns, inclusive, outros tópicos mais à frente, que não é bem por aí, tá? É muito difícil o processo de inovação sem um compartilhamento. É quase impossível, eu diria. Se não for impossível, você inovar sem compartilhar. Porque em algum momento você vai ter que receber feedbacks. Não estou nem falando já do feedback do usuário, lá naquele processo de inovação, ou no processo de startups, lá quem está fazendo o curso já lá da USP, que mostra que tem um processo de validação no final, o design sprint, etc. Não estou nem falando aí. Estou falando de pessoas que você vai ter que compartilhar, colegas de trabalho, gente da família, para poder ouvir alguns feedbacks e esparecer, e ampliar a mente, e mudar o foco. Eu tenho também casos comigo, que aconteceram comigo em relação à criatividade,
de eu estar extremamente travado na resolução de um problema altamente complexo que eu estava resolvendo em algum momento da minha vida, e eu precisava ser criativo, e eu não estava conseguindo ser criativo em uma situação. Eu até fui na UFPB para outra coisa, tá? Estava numa reunião com o professor Alisson, que alguns de vocês devem conhecer, que é até professor colaborador do nosso programa, que é muito amigo meu, e a gente conversando sobre outra coisa, eu fui para outro momento e a gente começou a discutir alguma questão de um trabalho de um aluno dele, e baseado nessa discussão, que não tinha nada a ver com aquele problema que eu estava resolvendo, me veio a solução e o processo de epifania criativa para eu resolver o meu problema. E o meu problema, hoje em dia está resolvido, já está finalizado, foi resolvido com essa conversa totalmente informal e não relacionada à questão em si, ao qual eu estava passando. E resolveu. Então, é muito importante compartilhar ideias e ouvir, e assistir alguma coisa, e tentar esparecer de alguma forma, e tocar música, quem gosta de tocar instrumento, tal, porque nesse momento, muitas vezes, os processos criativos, eles se afloram. Então, a gente já comentou que a criatividade está relacionada ao lado direito do cérebro, né? Que é o raciocínio holístico, ou seja, aquele raciocínio que faz a inter-relação entre as várias coisas envolvidas num processo. Então, por exemplo, o que seria um processo holístico dentro de um hospital? Seria a relação de tudo, do médico atendendo, com o enfermeiro trabalhando, com a parte de TI funcionando, com os maqueiros, com a parte de fé da igreja que tem lá dentro, ou seja, toda essa conexão entre as partes, isso seria uma visão holística sobre a questão. Então, o raciocínio holístico, o raciocínio que envolve, por exemplo, as partes do lado esquerdo do cérebro, mas com razão, e a parte da emoção com o lado direito do cérebro. Intuição, sintetizador, é muito importante o processo de sintetizar em algum momento, a gente vai falar sobre isso no processo, e a subjetividade. Então, provoque atos criativos. Busque conexões com a emoção. Tem gente que gosta de desenhar, que gosta de tocar, então esses momentos são muito importantes para que você tente aflorar o seu processo criativo, porque se você estiver muito envolvido naquilo ali, dificilmente vai sair a ideia, você vai conseguir ser criativo naquele momento. Então você tem que ter esses momentos, dessas fugidas, tá, para poder tentar se inspirar. Até que se prova o contrário, qualquer coisa pode ser associada a outra. E, portanto, não reprimir nenhum pensamento pode ser uma excelente tática para ser criativo. O exemplo que eu acabei de dar, né? Eu estava discutindo com o professor Alisson uma coisa nada a ver com o meu problema, e a partir daquela discussão se enveredou para uma coisa que se transformou na solução do meu problema. E óbvio que durante o processo eu me toquei disso, veio o insight na minha cabeça, e eu comecei a discutir com ele, tá? E a gente saiu, foi na verdade, essa conversa foi no batizado do filho dele. Você tem uma ideia? A gente estava conversando e me veio e a gente conversando sobre uma questão lá e me veio a ideia. A gente começou a falar muito em alto nível ainda, claro. Aí o problema era meu, não era dele. Eu voltei para casa nas outras semanas de trabalho e aprofundei aquilo ali, e foi o que ficou tudo certo, tá? Para poder resolver o meu problema. Então, como identificar uma ideia criativa? Eu gosto muito desse slide, é do livro, tá? Ela parece inicialmente ridícula, tá? Não é à toa que as grandes inovações, as inovações mais disruptivas que já existiram na sociedade, tá? Não estou falando nem de tecnologia da informação, desde a época da Revolução Industrial e até mesmo da roda e todas as eras que nós passamos ao longo da história, elas pareceram ridículas inicialmente. Por isso aquela questão de você muitas vezes ter medo de falar, você podar, porque você vê aquela questão que para você parece ridícula, tá? Porque não é exatamente, se ela é uma inovação, é muito disruptiva, se é algo que envolve uma criatividade muito apurada, é algo que não existe ainda, é algo que não é muito conversado, então ela vai parecer ridícula mesmo, ou totalmente fora da rota, fora de cogitação. Ela causa um sentimento de desconforto inicial, e ela pode gerar, e geralmente gera, pré-julgamentos. Eu lembro que, quando eu estava estudando Design Sprint, há 3 anos atrás, eu acho, que eu li o livro, e aquele livro, né, que eu já mostrei a você, Azulzino, está aqui comigo agora, que estou no quarto do meu filho, o Design Sprint que eu estava estudando, os autores do livro, que são funcionários do Google, da Google Venture, eles também criaram vídeos explicando cada uma das etapas, cada um dos dias, e nos vídeos eles mostram outros exemplos que não tem
no livro. E eu achava muito interessante, porque isso que eu estou vendo aqui acontecia demais lá. Tá? Ideias que pareciam ridículas, o sentimento de desconforto. Por quê? Porque o design sprint ele preza muito pela individualidade em alguns momentos, né? Tem muita gente que acha que as coisas só funcionam colaborativamente, se a gente discutir e tal. O Google Sprint não, ele acha que isso é importante, mas ele também acha que tem momentos que você deve trabalhar sozinho. Mas, quando você trabalha sozinho, em algum momento tem que compartilhar para poder ser discutido e até ser votado. E nesse momento tinha muito desconforto em algumas pessoas, especialmente que não era da área de design de interação, ou de computação, ou de engenharia de software, na hora de expor suas opiniões. Tá? E em alguns casos que eu lembro, as soluções vieram exatamente dessas pessoas que as ideias aparentemente pareciam ridículas para elas, mas na verdade nem foram quando elas foram compartilhadas. Tá? Então, esse pré-julgamento é algo muito preocupante, até mesmo naquele processo que a gente tem de inovação, ou até mesmo no próprio processo de startup, que vocês vão ver no curso da USP, ou no Design Sprint, ou até mesmo no Scrum, em que a gente tem aquele processo de espiral, em que a gente vai validar nossas ideias, a gente vai idear, a ideação é um processo colaborativo. A gente, mesmo que pense individualmente, a gente vai compartilhar e vai voltar e vai decidir que alternativa a gente vai seguir para frente. E nesse momento, o que mais existe é para julgamento, tá? Pessoas que são muito extrovertidas, que têm menos vergonha até, elas oferecem suas ideias, mas elas sabem que vão receber alguns pré-julgamentos, mas elas não estão muito preocupadas com isso. Aquelas pessoas que já têm aquela introspecção, elas não sequer vão ofertar suas ideias. Elas vão discutir suas ideias, sua criatividade, os seus processos criativos. Aí, infelizmente, isso complica. Por isso que empresas que têm um ambiente, um contexto envolvido, tanto físico, quanto social, quanto organizacional, e até mesmo quanto hierárquico, é muito importante nesse processo de criatividade e nesse processo de inovação. Porque, geralmente, nesses ambientes, existe menos pré-julgamento. Tá? Então, por exemplo, até mesmo um curso desse, quando a gente está discutindo isso, é importante vocês refletirem. Tá? É muito para vocês refletirem para que, no mínimo, tá? Além de vocês entenderem esse processo de criatividade e de inovação, vocês consigam se comportar da maneira que propicie essa criatividade e essa inovação nas empresas às quais vocês trabalham. Ah, mas os outros não vão fazer isso. Beleza, você faz parte daquilo ali. Mude a cultura. Tá? Eu acho muito interessante quando a gente discute inovação, e em muitas palestras que eu assisti, muitos vídeos do YouTube, eu até vou compartilhar um vídeo com vocês também nesse mesmo tópico de criatividade, que é a questão de você de mudar a cultura, tá? A inovação geralmente não parte de um ou de outro, não. Ela é muito comum que ela venha de cima para baixo. Tá? Até em muitos podcasts que eu já escutei, se a empresa não tivesse decidido trazer desculpa, pessoal. Impor, até mesmo dizendo, impor essa cultura de inovação, não teria, a cultura não mudaria. Só um segundinho. Ok. Insights, né? Momentos de insights costumam ser antecedidos por atividades descompromissadas, momentos de distração e descontração, tá? Então, quando você relaxa, eu mesmo, particularmente falando, às vezes quando eu estou estressado, tentando resolver alguma questão, às vezes eu vou tomar um banho, e durante um banho eu tenho um insight, eu tenho uma ideia, porque exatamente eu esfriei a cabeça, eu até, às vezes, quando eu durmo, que eu relaxo, passo um fim de semana, saio com a família e tal, na segunda-feira eu venho com algumas ideias, ou pelo menos eu começo a semana com a mente mais vazia e com mais possibilidades de eu criar novas conexões. Então, momentos de insight geralmente são antecedidos por atividades descompromissadas. Também, alguns insights, frustração de um grande esforço é uma etapa essencial para o processo criativo. Muitas vezes, processos criativos e alguns processos em direção a uma inovação disruptiva, ela vem após alguma grande frustração. Tá? De repente, alguma tentativa de resolver alguma pivotagem, você pivotou depois de alguns meses de trabalho,
ruiu aquela ideia e você volta para cá, tenta distrair um pouco, e quando você volta, você consegue, ou seja, depois de um grande esforço. Porque quando você faz esse grande esforço, a gente não perde tudo, não, porque muitas ideias, muitas situações surgiram naquilo ali, foram refletidas naquele processo, que a gente pode pegar aquelas ideias e partir para outro caminho, tá? É muito comum que para uma mesma coisa a gente tem várias soluções, a gente tem várias indicações de uso daquilo ali. Então, se a gente aproveita o que funcionou daquilo ali e tenta dar uma nova roupagem, de repente é a solução, é o que a gente precisa. Então, isso é um processo criativo. Insight, usualmente, conta com a ajuda de outras pessoas que estão fora do problema, é o que eu acabei de falar, né? A questão de conexão, de você compartilhar. E deve se estar preparado para receber insight, pois ele surge a qualquer momento. Então, tem até um autor, que eu não vou lembrar quem é agora, em algum dos artigos que eu li, que até sugere essa questão desse caderninho que a gente hoje em dia costuma usar para ficar anotando as coisas, né? Ou até mesmo alguns softwares de celular que eu já tentei usar e não deu certo para mim, eu ainda prefiro o caderninho que eu levo para todo canto na minha mochila do notebook. Porque você tem a ideia, você vai lá e anota, para não esquecer. É muito recomendado anotar, senão você vai findar esquecendo e aquilo vai se perder no tempo. Aqui eu trouxe duas fotos minhas, são fotos minhas, tá? Isso aqui. De ambientes. Aqui esse ambiente é na Suécia, isso é uma biblioteca de universidade que eu passei um tempinho lá, um tempinho pequeno de 4 dias, e quando eu entrei, é bem interessante isso, porque quando eu entrei a primeira vez, eu cheguei na universidade lá, junto com outros colegas, a gente fez uma visita lá, num ambiente de inovação dessa universidade, e quando eu entrei nessa biblioteca, eu lembro que chamou muita atenção esse espaço. A biblioteca era grande aqui por trás, tinha aqui em cima tem algumas salas, tinha muito mais salas aqui para trás, tinha os livros, tinha um lugar de pegar os livros, de pegar emprestado, etc. Mas aqui era como se fosse um grande vão, parece ser pequeno, mas isso aqui é grande, e tinha esses origamis feitos, esses papeizinhos, essas aves, né, na forma de um origami, pendurados, e essa claridade, e esse monte de cadeira diferente, com pessoas deitadas, pessoas sentadas, ou seja, um ambiente bastante que demonstra relaxamento, que demonstra que você, embora esteja ali para estudar, ou para ler, ou para ter ideia, ou para ser criativo, dependendo do que seja, você está num ambiente tão confortável e tão agradável que talvez isso inspire você para ter algumas conexões. E eu lembro que nesses poucos dias que eu passei aí, eu fazia questão de visitar essa biblioteca quase todos os dias eu visitei. Dos 4 dias eu passei uma tarde inteira aí, e eu digo a vocês que foi bastante inspirador para mim. Eu consegui produzir muito. Não foi questão de criatividade, eu não consegui ser criativo, eu não tive nenhuma ideia aí, nem nada, porque não era meu propósito no momento, mas eu tinha algumas demandas para fazer, que eu tinha para fazer, e eu fui bastante produtivo, tá? E produtividade não deixa de estar relacionado também à criatividade como um todo, porque para você ser produtivo, você precisa de pequenos ciclos de criatividade para poder ir resolvendo as questões para que você seja produtivo. E aqui, isso aqui foi em Helsinki, é numa cidade vizinha a Helsinki, é uma universidade muito famosa, que é a Aalto University, está entre as 50 maiores universidades do mundo, é a universidade finlandesa, em alguns rankings entre as 100, em alguns rankings entre as 50. Fica numa cidade a Aalto, que é vizinho a Helsinki, é como se fosse em Helsinki, mas é uma cidade à parte, e eles têm um ambiente lá chamado Design Factory. Hoje em dia está exportado para vários lugares do mundo, tem vários lugares do mundo, quem quiser depois pesquisar na internet, Design Factory. E é um ambiente de inovação, que tem cursos de pós-graduação, tem desenvolvimento de projetos, tem várias salas com equipes de eletrônica, de prototipação, de impressora 3D, que as equipes podem chegar lá, falar com técnicos para eles criarem algumas coisas para você não perder tempo. Ou seja, é um ambiente bastante inovador. Aqui tem um café bastante aberto. Eles têm algumas televisões com headphones, com possibilidade de você colocar o headphone e falar com pessoas que estão em design factories de outros países. Ou seja, um ambiente extremamente inovador, extremamente inspirador, colorido, de modo que propicia a criatividade. É aquela história do contexto físico e também social, né, e de interconectividade, de conectividade, de networking, que faz você manter um processo criativo e, consequentemente, chegar à inovação.
Outra coisa importante, aí é uma coisa que eu não falei ainda, mas criatividade tem alguns ingredientes básicos. Muita gente diz, Petro, por enquanto até parece que é só a banda voou. Ou seja, se eu tivesse na minha empresa, a minha empresa dissesse, depois das 8 horas de trabalho que vocês têm todo dia, vocês podem ficar trabalhando aqui em projetos particulares ou em projetos que a empresa pode investir, e tem aqui uma geladeira de cerveja Heineken bem gelada, para vocês beberem, tem café à vontade, tem salgadinhos para vocês conversarem. Então, basta isso para poder ser criativo. Não. Tá? Ou até mesmo você pegar qualquer pessoa e dizer, vocês têm todo um ambiente criativo aqui, joga vocês lá dentro daquele design factory e desenvolvam suas ideias aqui, o que vocês quiserem. Não é bem assim. Tá? Existe uma coisa muito importante, um ingrediente básico, que é domínio. Geralmente, alguém que é criativo em alguma coisa específica, ele é especialista naquilo ali. Tá? Não tem como pegar um biólogo e ele ser criativo num processo de engenharia. Ele não vai ser. Tá? Então, a primeira coisa é ser especialista, mas nem todo especialista consegue ser criativo e consegue ter momentos em que ele é criativo e que ele desenvolve a criatividade. Ou seja, entendam, no processo de criatividade, consequentemente de inovação, a habilidade de domínio é importante. Mas não quer dizer que você vai ser criativo, tá? Mas que para ser criativo tem que ter, ok? Ou pelo menos parte dela, se você trabalhar em equipe, como se espera que um processo criativo seja feito em algum momento. A habilidade de pensamento crítico, né? Pensamento crítico é uma das habilidades do século XXI, que a gente chama, tá? É um dos 4 Cs, né? Porque é critical thinking, na verdade. Quais são os 4 Cs? São colaboração, comunicação, criatividade e critical thinking, que é pensamento criativo. Então, são os 4 Cs que são as social skills principais, né? Que são as habilidades do século XXI. E tem uma quinta que alguns autores botam que é caráter. Então, o pensamento crítico é muito importante. É você buscar por novidade, diversidade, ser independente, persistente, ter altos padrões em todos os níveis, tanto altos padrões em relação ao seu domínio, quanto altos padrões culturais, quanto altos padrões de networking, quanto altos padrões de acesso à documentação, de acesso a materiais. E isso tudo está naquela questão do contexto que está por trás do processo criativo. Tá? E, finalmente, motivação intrínseca. Você não vai desenvolver sua criatividade se você não quiser, não tiver desejo, não tiver uma razão para aquilo, não tiver paixão. Tá? Você pode ser um excelente profissional, pode crescer na sua empresa, pode virar um diretor, pode ganhar algumas dezenas de milhares de reais por mês como salário, beleza. Sem precisar ficar desenvolvendo sua criatividade nesse sentido de algo macro. Criatividades, micro processos criativos, todos nós que trabalhamos em atividades de alto nível, que requer altas habilidades, como é o caso de todos nós, eu como professor, vocês como engenheiros de software, ou como engenheiros de infraestrutura, o que quer que seja, a todo momento a gente está trabalhando com alto nível, tá? A gente precisa de alguns processos de criatividade. Não estou falando disso, estou falando daquele processo de criatividade que leva a um processo de inovação, por exemplo, que é aquele projeto à parte que você está fazendo, tentando inovar, tá? Então você tem que querer demais, tá? Tem que ter paixão, tem que ter prazer, tá? E, ao mesmo tempo, conhecer o domínio. E, ao mesmo tempo, desenvolver o pensamento criativo. E, ao mesmo tempo, estar junto de pessoas que também têm essa paixão no momento de você compartilhar. E também ter o contexto por trás que vai dar suporte àquilo ali. Caminhos para se chegar às ideias mais disruptivas na questão da inovação, né? Isso aqui é outro autor, Johnson, 2011. Isso aqui não está no livro, foi de um artigo que eu li, um artigo interessante, e que mais ou menos a gente já disse também em outros autores. Faça conexões, se possível, ampliadas para as adjacências. O que quer dizer isso? É que o processo criativo, ele é um processo de tentativa, como a gente já falou. Ele é um processo que requer que você abra a mente, que você, em muitos momentos, esteja relaxado. E, usualmente, esses momentos, você não vai estar junto de pessoas da sua área, tá? Somente. De pessoas que pensam como você. Então, é importante fazer conexões, mas também fora do ambiente ao qual você trabalha diretamente. Então, dentro de uma empresa, por exemplo,
Por isso que é muito importante fazer conexões com outras áreas da empresa. É por isso que muitas empresas, até já disse a vocês, lá na Google Venture é assim, quando vai para o processo de design sprint, de criar, de desenvolver alguma ideia ou resolver algum problema específico e validar com os clientes, eles trazem pessoas de áreas totalmente adjacentes, tá? Exatamente por isso, porque essas conexões são muito importantes no processo e também por conta própria sua. Cria uma rede, tá? Criar a rede e também a questão da conexão adjacente é importante por quê? Porque gera conflito. E todo o processo de geração de conflito é um processo muito importante para a resolução de problemas. Tá? Dificilmente você resolve problemas complexos ou de média complexidade sem ter conflito e sem precisar discutir aqueles conflitos e resolver aqueles conflitos. Tem até uma professora que orienta alguns alunos do mestrado daqui do PPGTI, e ela vai entrar agora como professora, porque ela passou no processo de credenciamento, que é a professora Emita, que no doutorado dela, ela trabalhou com sistemas colaborativos e com contexto, e ela estudou profundamente a questão de conflitos, de resolução de conflitos, que existem em projetos como todo da área de tecnologia da informação. Então, leve as ideias para confronto, tá? Gere conflito, permita que conexões aconteçam, gere um conflito a ponto de você precisar através da discussão com colegas, procurar outra pessoa. Mas eu estou dando uma ideia a outra. Você não vai fazer isso no primeiro dia. Você vai fazer isso com a ideia já em andamento, com alguma coisa desenvolvendo. Então, não é assim, qualquer um chega e pega a sua ideia. As coisas não funcionam assim. Sabe por que não funciona assim? Por isso, ó. Porque você tem que ter motivação intrínseca. O cara não vai ter. A ideia é sua. A motivação é sua. Tá? Aquele processo é seu. O outro está ajudando porque para ele é interessante ajudar, porque está desenvolvendo também algumas habilidades nele, ele está no processo, ele tem algum momento com você, está numa mesa do bar, ou num cafezinho lá na cantina da empresa, etc. Então, não tem que ter esse medo, porque você não consegue ser criativo sozinho, sem fazer essa conexão. E valorize a intuição, tá? Não perca a oportunidade de registrar, né? No caderninho, registrando todas as ideias que geralmente vêm nos momentos que você não está pensando naquilo exatamente. Tá? Não sei você, né? Pelo menos comigo, isso aqui se comprova claramente. Eu posso provar isso aqui com vários casos da minha vida, que a ideia e a solução só veio em momentos que eu não estava exatamente pensando nele. Porque quando eu estava com minha cabeça cheia, não vinha a ideia. Tá? Eu precisava sair e para poder ter, ou precisava utilizar a minha intuição e como uma alternativa. Também não é que a intuição vai ser a solução, não, mas é uma das alternativas que vale a pena você investir. Tá? E os insights, você tem que registrar tudo. Fica atento ao acaso. Tá? As ideias, muitas vezes, elas vêm nos momentos que você não está buscando. E que você está resolvendo outra coisa, e você está em outro momento, e você vê aquilo ali funcionando para aquilo, e você diz, caramba, por que aquilo não pode ser utilizado para resolver meu problema? Eu acho que isso, olha, caramba, do jeito que eles estão fazendo, você está comprando um lanche, de repente tem um processo no lanche, que um processozinho ali pode ser a solução que faltava para encaixar na resolução do seu problema, entendeu? No seu processo criativo. Então, erros e fracassos são bem-vindos. Ilumine sua ideia é uma coisa bem interessante, tá? Porque às vezes a gente tem algumas ideias, até mesmo ideias iniciais ou ideias ao longo do caminho, mas a gente precisa expandi-la, tá? Expandi-la tanto verticalmente quanto horizontalmente, para poder de uma ideia gerar outras adjacentemente e para que a gente vá desenvolvendo. Porque uma ideia, por si só, ela precisa ser, como é que eu poderia dizer? É como se você precisasse encher os espaços para que elas virem algo. Porque de uma ideia para se chegar em algo que você criou realmente e que resolva seu problema, ou que seja algo disruptivo, ou que seja uma inovação, você tem que preencher muitas coisas, tá? Você vai fazendo isso através de várias ideias. Então, ilumine sempre sua ideia. Então, por isso que discutir, viajar, ir para ambientes diferentes, eu adorava estudar em bibliotecas diferentes. Eu sou de Patos, eu estudei para vestibular na época, isso há muito tempo atrás. Eu gostava de ir para a biblioteca da minha escola. Olha só, eu tinha uma casa confortável para poder estudar, para o vestibular, mas eu gostava de ir para a biblioteca porque era um ambiente diferente, era um ambiente que me inspirava, que eu iluminava minhas ideias. Eu ia, às vezes, fui algumas vezes para a biblioteca pública da cidade, tá? Porque eram pessoas diferentes, era um ambiente diferente. Eu via gente discutindo, às vezes eu discutia alguma coisa, ou seja,
Olha que situação. Então, ilumine sua ideia, através de discussões, através de momentos off daquilo ali, de conversas com pessoas adjacentes ao seu trabalho, etc. É que eu vou passar porque é algo menos. Isso aqui, na verdade, é um processozinho. Esse autor, ele colocou. Tem o livro, tá? Para quem tiver mais interesse, dá uma lidinha lá. Na verdade, é o seguinte: é uma teoria chamada de novas caixas, que é basicamente para processo de criatividade dentro de uma empresa. Então, imagine que você tem uma empresa lá, uma empresa normal, que tem vários projetos em andamento, você trabalha na parte de software, o seu colega é engenheiro de infraestrutura, está lá, preocupado com as etapas do DevOps, ou preocupado com a questão do cloud, etc. Cada um tem seus trabalhos, mas a empresa ela tem uma política de investir em novos projetos, por exemplo. Então, isso é um passo a passo, que ele chama de novas caixas, de você criar essas novas caixas e ir validando até que se escolha algumas delas pela cúpula da empresa. Então, tem um momento de preparação, que é uma análise micro e macro, seleção de variáveis, você pega aquela sua ideia inicial e escolhe algumas variáveis para refinar as hipóteses. Depois você pode fazer um brainstorm sobre as variáveis para cada uma das hipóteses com outras pessoas da empresa. Depois define alguns cenários, ilumina os cenários, a questão de iluminar, né, de você preencher, depois comunicar, apresentar para quem vai decidir e decidir se vai aplicar ou não. Então é mais ou menos um passo a passo para empresas gerirem seu processo de inovação, seu processo de criatividade em novos projetos. Nesse podcast que eu falei, que eu fiquei de passar para vocês, não passei, mas eu vou pegar o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu escolhi. Não, acho que eu não vou achar, não. Mas eu vou olhar. De repente eu acho. Lá naquele podcast que eu disse, que eram grandes empresas alemães, no começo, depois passaram a pegar outras empresas de fora que tinha também filial na Alemanha, e eram grandes empresas que estavam no processo de inovação, ou de descobrir como é que conseguiriam inovar e disputar com essas novas mentes, com as universidades, que estavam surgindo ideias novas, porque não se iludam, né? Tem muitas empresas com grandes negócios que estão muito preocupadas com essas novas startups que muitas vezes criam um projeto que pode derrubar aquela empresa. E isso já aconteceu e vai continuar acontecendo, então essa empresa tem que estar muito ligada. E algumas empresas, por exemplo, criavam diretorias de inovação e criavam como se fossem células de inovação dentro da empresa para poder aplicar um processo como esse. Tá? Então eu lembro que tinha uma empresa lá, por exemplo, era até uma empresa que tinha sede até no Brasil, eu não vou lembrar o nome da empresa, não vou lembrar. Mas ela tinha tinha filial nos Estados Unidos, no Brasil, no México, etc. E era alemã a empresa, e ela tinha um momento lá que ela lançava o processo de geração de novos projetos, e as pessoas tinham tempo da sua carga horária para poder pensar nisso, e ia passando por umas etapas, que era mais ou menos isso, selecionar variáveis, que isso é particular, brainstorm e tal, até chegar no momento da empresa decidir que investir ou não. Eu sei que o Google também tem isso. O Google tem um momento que ele joga para os funcionários, para os colaboradores, para eles pensarem em novos projetos, e tem um funil que vai acontecendo, e aqueles projetos que o Google quer investir, tá, tem a possibilidade do colaborador virar gestor daquele projeto, o projeto ir para frente, ou, no pior dos casos, você progredir no plano de carreiras lá, que vai do 3 até o 14. Tá? Então, uma forma de você ir crescendo lá dentro, além de uma boa avaliação pelos seus pares e pelos seus superiores, é você conseguir ter projetos que são valorizados. Eu lembro que até o Alexandre, que eu acho que foi Bianca que disse que conhecia, que era professor da UFPB, tá lá, ele disse que no primeiro ano do Google, na primeira oportunidade, ele tem uma ideia, e a ideia dele foi uma das ideias que o Google acreditou e que decidiu tocar. Não sei nem se... E olha só, que eles têm que se virar para fazer. Eu lembro que Alexandre disse, ele dizendo, eu estou trabalhando aqui só porque eu estou trabalhando normal no meu projeto, nos projetos normais, e eu tenho que ficar desenvolvendo, porque eu tenho que levar um MVP, eu tenho que desenvolver. Não é assim, dizer, eu tenho uma ideia. Não, é como startup. Você tem que criar primeiro um MVP, ver se é viável, ver se não é viável, fazer algum teste. E ele trabalhando pesado, fora da hora do trabalho, né? Para poder tentar provar que era interessante. E foi escolhido, e eu não sei se o projeto foi para frente, eu também não sei detalhes, que ele não podia dizer, mas uma coisa eu sei, que o fato dele ter
progredido no cargo, lá ele passou de nível 4 a nível 5, que é bem raro acontecer isso, pouca gente faz isso, foi por conta desse projeto que ele propôs. Aqui está algumas etapas do processo criativo, que também é muito parecido com um processo ágil de desenvolvimento de alguma coisa, de design de interação, tá? Até do design thinking. Mas, basicamente, você chega com background, com acúmulo de conhecimento, que seria o background que você chega que você acumula ao longo da sua história, e lembre que é aquele também background que não é somente técnico, mas que é muito importante também que você tenha esse background técnico, mas também é o background de social skills mesmo, de pensamento criativo, de pensamento crítico, de resolver problemas, etc. Tem o processo de incubação, você vai amadurecendo a ideia, vai perguntando para você mesmo se é boa, é aplicável, factível, vai vendo as possibilidades de uso dela, quem vai pesquisando na internet, se já tem alguma coisa parecida com isso. Tem a parte de experiência da ideia, que é a fase de experimento, projeto piloto, testes práticos, conversas com colegas, etc. E avaliar e implementar. Então, aqui está em altíssimo nível o processo, que é um processo de inovação, basicamente, mas que para passar por esse processo tem que ter todo aquele momento de compartilhamento, de discussão, de sair da zona de conforto, de sair do estresse, de procurar outras áreas ou outras atividades que façam você espairecer, etc. Aqui também são outras 5 etapas do processo de criativo, que é preparação, incubação, iluminação, avaliação e implementação, que é basicamente esse aqui, só que ele bota uma fase a mais, ele quebra uma fase a mais. E aqui ele fala um pouquinho sobre cada uma dessas fases, tá? Esses slides estão no Google Classroom também, tá? A etapa de preparação, as ideias podem vir de qualquer lugar, que a gente já discutiu, espontaneamente, os insights vêm de qualquer lugar, tá? Inclusive da intuição. A maioria das ideias vem do consumo de informação, por isso que é importante assistir vídeo no YouTube, assistir palestras, discutir com colegas, assistir resultados de projetos de outras áreas da sua empresa, porque quanto mais consumo de informação você tem, mais possibilidade de injetar algo no seu processo criativo, que é aquela questão de você sair daquele momento de ideia somente inicial para uma ideia que você vai concretizando, tá? Então, coletar informações, imergir em algo, preparar o ambiente, se conectar com o contexto. Ok, basicamente isso. Etapa de incubação. Envolve trabalhar exaustivamente com os recursos coletados. Você coletou. Você vai trabalhando com aquilo, vai associando as coisas, coleta mais, volta para coletar, discute um, discute com o outro. Tem que se afastar algumas ideias, descartar algumas coisas para poder não atrapalhar. Ou seja, é um processo que você vai trabalhando com os recursos que você adquiriu, seja que você já trouxe background que você coletou, para tentar incubar aquela ideia. Inclusive, tentar validar no alto nível, pelo menos a nível de busca na internet ou em conversas, daquela sua ideia, daquela sua criação. Então, o estado de incubação pode ocorrer conscientemente, quando você estiver trabalhando em um projeto, ou fazendo um brainstorm ativo, ou inconscientemente, agitando ideias na mente até chegar no terceiro estágio, que é o estágio de iluminação. Então, é o que eu acabei de falar. Você, claro, quando trabalha num projeto, você tem um processo criativo naquele projeto, você vai tendo alguns insights, mas quando é algo muito disruptivo, algo que é novo, algo que é um projeto à parte que você está criando, algo que você vai ter que vender para os seus superiores, etc., você muitas vezes tem que sair do foco para poder espairecer e tentar ter essa epifania e essas ideias que muitas vezes vêm de fora para você poder levar para a fase de iluminação, tá? Iluminação no estágio de incubação, você meio que valida, você diz, opa, é uma momento eureka, é isso mesmo que eu tenho que fazer, que dá certo e eu vou investir, pode ser que pivote ainda mais à frente, mas quando o processo de incubação frutifica,
Você geralmente vai já começando a desenvolver algumas coisas de mais baixo nível, tá? Vai codificando algumas coisas ou vai prototipando algumas coisas, seja de hardware, de software, porque você já tem as ideias mais ou menos na sua cabeça, você já validou muita coisa, já discutiu muita coisa, já coletou muita coisa, começa agora a desenvolver, porque você já está criando um MVP, tá? Ou algumas ideias, ou algumas alternativas, para poder implementar, partir para a parte de implementação. Avaliação é a parte de validar, tá? Que você vai questionar se vale a pena perseguir, se é novo o suficiente, se existe mudança necessária a fazer. Muitas vezes isso envolve você levar para os usuários, validar com os usuários, tá? Então requer muita autorreflexão, requer muita honestidade para ver se vale a pena abortar e partir para outro caminho, que é um processo muito natural na criatividade, no processo de criatividade e também na inovação, infelizmente, mas é muito difícil você ter essa autorreflexão, você ser honesto, você ser autocrítico, você mesmo abandonar. Tem algumas pessoas que eu me incluo nisso, que eu tenho muita dificuldade em me desfazer das coisas que eu construo. Isso é muito problemático no processo de inovação, porque você tem que ter essa capacidade de ficar descartando o que não funcionou e, de repente, muitas vezes, começar do novo. Eu lembro que, em uma situação, foi na minha qualificação de doutorado, há muito tempo atrás, em 2010, eu fui qualificar, 2011, desculpa, eu fui qualificar, e qualificação muito boa, tranquila, não teve muito problema, mas eu levei praticamente 2 capítulos da minha qualificação e não tinha nada a ver com minha tese. Como assim, Petro? Não, coisas que eu desenvolvi ao longo do processo e que eu tive tanta dificuldade de me desfazer que eu dei um jeito de encaixar na qualificação sem necessidade. E eu levei um rela da banca. Porque, exatamente, eu tô admitindo que isso é um problema que eu tenho, de me desfazer das coisas que eu construo. Como deu trabalho eu fazer aquilo ali, então eu disse, não, eu vou dar um jeito de encaixar. E na hora eu nem consegui justificar direito o que estava lá. Claro que eu tentei justificar, tentei encaixar e tal, mas não fazia muito sentido. E, obviamente, no processo final da tese, aquilo foi cortado. Tirar opiniões de amigos e colegas, etc. Fazer a elaboração. 1% inspiração, 99% transpiração. Desenvolver, né? É criar. Esse é o momento de criar, de implementar. Então, é mão na massa. Eu lembro, não sei se vocês já leram, eu já li alguns livros de alguns inovadores. Eu li o livro daquele autor brasileiro, que foi um dos criadores do Facebook, sobre o processo, que ele conta todo o processo, né? Já li o livro de Steve Jobs, acho que eu já comentei isso. E é muito interessante, porque tanto já assisti eu não sei se tem livro de Mark Zuckerberg, mas eu já assisti o filme, né, rede social, que fala da história do Facebook, e note que tem muito trabalho pesado, tem muito hands-on, não é só ideia, validação, vou lá para um Shark Tank da vida, dizer minha ideia, você não é para Shark Tank sem ter um MVP, não, sem ter um protótipo que você possa interagir com ele, não faz sentido. Então, tem muita mão na massa. Claro que você trabalha com o que tenta apresentar melhor sua ideia, tem até um conceito para isso, que não sei se você já ouviu falar, que é prototipação Goldlock, né? O que significa isso? Significa que você tem que prototipar no menor tempo possível, de modo que fique o melhor apresentável e o que mais parece real, mas que o que tem por trás não interessa muito, porque você entra no processo de validação, tá? Então você também não pode demorar muito, porque você pode perder o time to market, tá? Mas ao mesmo tempo você tem que fazer de algum modo que chegue num ponto que seja compreensível como algo real, embora ainda seja um protótipo, ainda seja um MVP. Colocar para moer, aí procurar investidores, iniciar a produção, aquele processo, né? Aqui, geralmente, pode pivotar, mas aí a pivotagem aqui já é no sentido de não deu certo. Não consegui investidores, não consegui vender por algum outro motivo, outra questão que não é exatamente em relação à ideia, tá? Você pivotaria até a fase anterior. Ok. Então, basicamente, era isso que a gente tinha que eu tinha para falar. Vocês vão ver lá no Google Classroom, vai estar o vídeo, vai estar os slides, vai estar outro vídeo de um TED Roma, bem interessante, e espero que vocês assistam, e na próxima aula vocês podem tirar dúvidas, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Até mais, pessoal.